Olá, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a compressão de mamas. Você sabe que técnica que é essa? Sabe como ela pode te ajudar no processo de amamentação? Olha, essa dica é muito valiosa. Eu costumo usar ela em basicamente 100% dos meus atendimentos com recém-nascido. E sabe por quê? A gente precisa entender que o recém-nascido, ele é um bebezinho, ele é pequenininho e dorme bastante. Então, algumas queixas das mães no processo de amamentação é justamente esse. Ah, meu bebê é muito preguiçoso. Ah, eu ponho o bebê no peito, o bebê dorme, o bebê não mama, o bebê fica ali o dia inteiro com o peito na boca e não sai. O que pode estar acontecendo? Então, a compressão de mamas, ela vai ajudar a gente a fazer com que o bebê tenha mamadas mais curtas e muito mais nutritivas. Então, como que a gente vai fazer? Eu tenho aqui um peito, eu vou exemplificar para você como você vai fazer aí com o seu bebê. Então, uma das coisas mais importantes, né, muito mais do que a gente olhar para relógio para saber quanto tempo de mamada, porque essa é uma questão que deixa as mães muito angustiadas, né? Quanto tempo o bebê vai mamar em cada peito? Como eu sei se o bebê tá mamando ou não? Então, a compressão de mamas, essa técnica, ela tende a ajudar muito a gente a visualizar uma mamada e entender. Então, a gente vai colocar o bebê no peito. Quando a mamada se iniciar, a gente vai perceber que o bebê tá super ativo, a gente consegue ver o bebê engolir. O bebê tá mais acordadinho, às vezes até de olhão aberto, a gente às vezes ouve, né, o bebê engolir em alguns casos. Mas se mesmo a gente não ouvir e a gente ver, né, olhar aquela mamada, a gente consegue perceber que o bebê tá deglutindo. E aí vai chegar no momento, geralmente do meio pro final da mamada, o bebê começa a ficar mais cansado e mais sonolento e acaba dormindo. E aí, como a gente vai fazer para acordar esse bebê? Algumas pessoas recomendam cutucar, tirar a meia, balançar o bebê. Eu não recomendo nada disso, porque a compressão de mamas é muito mais eficaz. Então, você vai estar lá com o peito, o bebê aqui mamando, essa mão vai estar livre. E aí, a hora que você perceber que o bebê parou de mamar, você vai fazer uma compressão leve na mama. Não precisa ser forte para você não se machucar, mesmo porque os ductos, né, eles são bem superficiais, então um pouquinho que você fizer a compressão já é o suficiente para você mandar esse leitinho lá pro bebê. Então a gente tem que pensar, o bebê tá lá com o bocão, com o vácuo, na hora que você faz a compressão de mamas, você manda um leitinho para ele, você ajuda o bebê. E aí, quase que na hora, né, no mesmo segundo, depois de você fazer a compressão, o bebê volta a mamar. Tipo, o leite pinga, ele, opa, tem um leitinho aqui. E aí o bebê volta a fazer aquelas sucções nutritivas como no começo. E aí, como ele já tá do meio pro final ali da mamada, ele vai fazer uma pausa longa novamente. E você vai ajudá-lo com a compressão de mamas. Isso, né, fazendo essa técnica, você vai conseguir entender quando é o final da mamada. Então, quando é o final da mamada? Aquele momento que você faz a compressão de mama e o bebê não responde ao estímulo, ou seja, ele para de sugar. E aí você já entendeu que o bebê já mamou aquele peito de forma eficaz e tá na hora de fazer o quê? Colocar ele no outro peito. E aí vai ser a mesma coisa e o mesmo processo. Ele vai vir pro outro peito ativo, mamando, fazendo bastante sucções nutritivas. E aí quando você começar a perceber que ele começou a ficar sonolento, você vai lá ajudar ele na compressão de mamas novamente. É importante também entender que quando o bebê está fazendo a sucção nutritiva, quando o bebê está ativo, você não precisa fazer a compressão de mamas. Então, a compressão de mamas ela vai entrar no momento que o bebê começa a fazer pausas longas ou o bebê começa a adormecer no peito. E aí a compressão de mamas vai ajudar ele a ficar muito mais ativo. E aí esse peito vai finalizar do mesmo jeito. Fez a compressão de mamas, tentou estimular aqui, o bebê não respondeu, fim de mamada. E aí você pode tirar o bebê do peito e aí você vai ver que ele vai te dar sinais de saciedade, né? Então, o bebê relaxado, bem provavelmente já dormindo,
um bebê que está totalmente alimentado. Então, essa dica vale ouro, eu uso muito e funciona muito bem e deixa as mães muito mais tranquilas com relação a estar sendo suficiente, o quanto que esse bebê está mamando, e isso deixa a gente muito mais segura nesse processo. Espero que eu tenha ajudado.